as nossas limitações diante desse texto, mas confiamos no poder do Espírito que fala ao coração do seu povo, apesar de todas as nossas limitações. Então fala ao nosso coração nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que você faria se Deus lhe mostrasse o futuro? Sim, se Deus mostrasse o futuro da humanidade. Você já pensou nisso? Como é que seria isso, ver o seu futuro? E se você descobrisse que o futuro, no final das contas, não tem nada a ver com você, primordialmente? Que você não é o centro da história, como a filosofia existencialista tanto nos ensina? Nós não somos o fim de todas as coisas. Você não é o centro nem mesmo da sua própria história. E se você descobrisse que o futuro da sua vida está atrelado a uma história maior, a história de Deus, a história da redenção, a história de Deus salvando um povo, e que você é apenas coadjuvante nessa história maior, qual seria a sua reação? Bom, a reação de Daniel, e foi exatamente isso que Deus mostrou a ele. Deus descortina o futuro para Daniel. Deus vem fazendo isso a partir logo do capítulo 2, mas principalmente do capítulo 7 até o capítulo 12, naquela seção apocalíptica do livro. Deus vem descortinando, através de símbolos, o futuro para Daniel. Mais de 200 anos de história, Deus mostra a ele em detalhes o que vai acontecer, mas mais do que isso, Deus mostra cenas que vão ocorrer próximas à própria vinda, à segunda vinda de Cristo. É um longo período da história que Deus mostra. A reação de Daniel foi que, quando Deus mostrou tudo isso a ele, ele chorou e jejuou. Ele reconheceu as suas limitações. É exatamente isso que nós vemos nesse texto que nós vamos abordar, do capítulo 10 ao capítulo 12. E a ideia principal para aqueles que lerem o capítulo 10 até o capítulo 12 não é complicada. Daniel encontra um ser divino, como nós vamos ver, um homem vestido de linho, que vai revelar a ele o que é que vai acontecer com o seu povo no tempo futuro. Aquela aparição impressionante debilita profundamente Daniel, o abate, porque é uma revelação que vai mostrar fatos desde a época. Ele viveu no período ainda dos caldeus, e agora já em um momento de transição, Ciro Medo-Persa, é assim que o capítulo 10, versículo 1 está identificando. E agora Deus vai descortinar o futuro para ele, desde esse momento onde ele está vivendo, até Seleuco, o Seleucida, aliás, Antíoco IV, que vai trazer profundas destruições ao seu povo, até dias que vão preceder a própria vinda de Cristo. Até no capítulo 12, a ressurreição. O texto vai dizer e vai falar da ressurreição. Obviamente está falando da segunda vinda de Cristo. Um longo período de tempo. E, sobretudo, esse terrível tempo que nós chamamos o tempo do anticristo, o tempo de alguém que vai surgir e vai se opor terrivelmente ao povo de Deus. Mas qual é o ponto, então, importante desse texto? O que é que Deus mostra acerca do futuro nesse texto? O que é que isso tem a ver comigo e com você, que vivemos em pleno século XXI, na era da tecnologia, da IA? O que é que esse texto tem a ver conosco? Esse texto tem muitas lições para nós, e é isso que nós vamos considerar agora. Mas antes de abordar o capítulo 10 até o 12, vamos nos lembrar rapidamente do contexto maior onde esse texto está inserido, que é no livro de Daniel. O livro de Daniel mostra, como nós vimos, exatamente isso. Daniel é levado ao cativeiro, ainda jovem, quando Nabucodonosor captura Jerusalém, leva o povo judeu ao cativeiro. O livro vai nos mostrar que tudo isso aconteceu devido ao juízo de Deus contra o seu próprio povo. Deus já havia prometido isso nas maldições pactuais do Antigo Testamento, que quando o seu povo desobedecesse, Deus o levaria ao cativeiro. Então Deus está sendo fiel às suas promessas. O povo é levado ao cativeiro.
E lá no cativeiro nós vemos Deus ensinando uma lição importante no livro. É que Deus ainda está no controle da história. Deus não é o Deus de Israel. Deus é o Deus sobre todas as nações. E nós vemos isso, Deus livrando Daniel e os seus amigos. Deus mostrando o seu controle soberano sobre o presente. Deus anunciando o futuro a Daniel. Falando de nações e potências que ainda viriam. Deus fala dos medo-persas. Deus fala da Grécia, de Alexandre Magno que viria. Ele vai descortinar todo o futuro para Daniel. Isso mostra a soberania de Deus. Só um Deus soberano é que diz como é que o futuro vai ser, não é? Mas, acima de tudo, no livro nós vemos Deus antecipando a vitória final do seu povo. Essa é a grande mensagem. Deus ainda está e Ele sempre estará no controle da história. Não importa o que isso pareça aos nossos olhos. Essa é a mensagem de Daniel. E o livro nós vimos que tem uma divisão muito clara, se nós considerarmos a forma literária. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma narrativa, e do capítulo 7 a 12 são as visões simbólicas, aquela linguagem apocalíptica. E aqui no capítulo 10 a 12 nós temos a última das 4 experiências visionárias de Daniel. É a mais longa de todas, é um texto muito longo. No capítulo 7 nós vimos que Deus mostra os impérios humanos como sendo 4 bestas terríveis, mas que estão debaixo do controle de Deus. A visão do ancião de dias e do filho do homem, que no final vai instaurar um reino perfeito nesse mundo. No capítulo 8, a lente foca especificamente nos sucessores de Alexandre Magno, o Grande. Ele vai morrer, Deus prevê isso a Daniel. O seu império será dividido entre 4 dos seus generais, como de fato ocorreu. E dentre esses generais, Seleuco virá exatamente um pequeno chifre terrível. Seleuco que vai, e nós conhecemos que essa história de fato aconteceu na história dos Macabeus, quando ele persegue o povo de Deus e chega ao cúmulo de fazer um culto a Zeus ali no templo de Jerusalém. É o que o livro de Daniel vai chamar de uma abominável desolação que vai acontecer ali. Antíoco foi terrível. E o livro então vai mostrar que esse Antíoco, de alguma forma, é um tipo de uma figura terrível que vai surgir, chamado de Anticristo. Essa desolação vai acontecer também na época de Cristo. Lá em Mateus 24, Jesus mostra que ela vai surgir também, essa terrível desolação, que vai culminar, obviamente, com a segunda vinda de Cristo. O capítulo 9, então, quando Daniel vê isso, ele ora, ele clama para que Deus livre o seu povo dessa terrível desolação. O templo havia sido destruído, o povo agora está retornando com o Império Medo-Persa para Jerusalém, mas Deus está dizendo que o futuro do povo seria de muitas lutas ainda, muito sofrimento. E é dentro desse contexto, quando ele ora, busca, Deus então revela a ele algo mais, as 70 semanas, nós vimos isso no último sermão, onde Deus descortina o futuro, focando especificamente na morte de um ungido, o seu próprio filho. Deus mostra isso a Daniel. E agora, no capítulo 10, nós vamos encontrar a última visão que Deus vai mostrar a Daniel. É um livro extraordinário, realmente. Qual o gênero desse livro? Quando nós estamos lendo o livro, nós temos que nos perguntar, o que é que eu estou lendo? Bom, aqui o gênero amplo é o apocalíptico, que é o gênero das visões, onde geralmente Deus usa mediadores, anjos, seres angelicais para trazer explicações sobre aquelas visões ou trazer as visões propriamente ditas. Alguns chamam aqui o capítulo 10 a 12 de visões epifaniais. Epifania significa revelação, onde um ser sobrenatural aparece e transmite uma mensagem a Daniel. Mas aqui existe uma diferença, o capítulo 10 e 12, do capítulo 7, 8 e 9. É que as visões, por exemplo, no capítulo 9, no capítulo 7 e 8, são revelações geralmente onde os anjos são usados para explicar a Daniel o significado, por exemplo, dos animais. Nós vimos que um anjo vai explicar, sobretudo Gabriel a Daniel, ele tem uma visão de um carneiro, e depois vem um bode que destrói o carneiro, e o anjo então vai explicar, esse bode é o Império Medo-Persa, esse carneiro é a Grécia, o anjo então vai explicar. Mas aqui é diferente, porque aqui os anjos, eles não vão explicar, eles vão trazer uma revelação a Daniel, eles vão falar a respeito desse futuro.
Então essa é a diferença. Agora vamos pensar na estrutura. Como é que esse texto está dividido? É muito importante quando estamos lendo um texto, vemos o fluxo do pensamento. Há 3 grandes blocos de visões que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro vai do capítulo 10, do versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. Na verdade, o capítulo 11, versículo 1, deveria fazer parte ainda do capítulo 10. Então, é o primeiro grande bloco da visão. O segundo bloco da visão começa no 11, versículo 2, que é quando ele vai revelar a verdade no livro. Então, o anjo vai descortinar para Daniel tudo o que vai acontecer, até o capítulo 12, versículo 4, quando ele diz que tudo aquilo que ele falou deve ser selado em um livro. Então, do capítulo 11, 2 até 12, 4 é a grande revelação. E ele vai detalhadamente explicar o que vai acontecer a Daniel a respeito do futuro. Até Cleópatra aparece na história. Sabia disso? Deus vai revelar de forma bastante detalhada o futuro para Daniel. E aí nós temos a última parte do livro, que vai do versículo 5 até o versículo 13. É a última parte do livro. E no meio desses 3 grandes blocos há aquelas visões individuais que Deus vai trazendo para Daniel. Então, qual é a ideia, qual a tese, qual é o argumento central aqui do capítulo 10, versículo 12, e será também o tema do sermão? O tema é o último conflito e a vitória final. É isso que o capítulo 10 a 12 mostram, o último conflito e a vitória final. Então, nós temos o bloco 1 da visão, onde ele tem a visão de um mensageiro celestial, é de 10, 1 até o 11, 1, esse primeiro bloco, um mensageiro que é enviado a Daniel. Nós temos o segundo bloco, como eu expliquei, de 11, 2 a 12, 4, a revelação do futuro selada no livro da verdade. Então, Deus mostra a ele a revelação do futuro selada no livro da verdade. É um livro que vai ser selado. O anjo diz assim, tudo isso aqui, ó Daniel, vai acontecer. E por último, do versículo 12, 5 a 13, 3, nós temos as perguntas finais. Há 2 perguntas. Primeiro, um anjo pergunta a um outro, quando é que vai acontecer isso? E depois Daniel pergunta, não entendi nada, explica novamente. E a explicação do anjo parece ser mais difícil. E possivelmente Daniel não compreendeu todas as coisas, porque é uma linguagem profundamente simbólica e apocalíptica. Então, são esses 3 blocos, aliás, que nós vamos analisar. Agora, vamos começar com o capítulo 10, tá bom? Como o texto é longo, eu vou pontuar apenas alguns aspectos centrais. Observe que esse texto, então, nos diz que a visão foi no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, primeiro, o narrador começa em 3ª pessoa. Está falando de Daniel, foi uma palavra revelada a Daniel. Isso é importante porque no versículo 2 vai mudar para a 1ª pessoa. Naqueles dias, eu, Daniel. Então é possível que o próprio Daniel, ao escrever o livro, use essa técnica literária. Comece falando em 3ª pessoa, dessa grande visão que foi revelada a ele. E no versículo 2, ele então se coloque, eu, Daniel. E essa informação é importante, por quê? Porque Ciro foi aquele imperador que Deus anunciou no livro de Isaías que iria libertar o povo. Deus diz que vai levantar Ciro. Ciro será ungido por Deus, e ele então vai ser levantado para trazer o povo de volta à terra prometida. Já havia se passado quase 70 anos. Ciro, então, faz o decreto. O povo vai voltar para a terra. Daniel sabe disso. O povo, então, já está nesse processo de retorno. Embora Daniel não volte com o povo na terra. Daniel sabe disso. Mas Deus agora vai mostrar o que é que vai acontecer com o povo, não apenas quando eles voltarem para a terra, mas Deus vai descortinar o futuro daquele povo ali na terra, um futuro de lutas, de dificuldades. Um futuro, como o versículo 1 diz aqui, um grande conflito. Deus vai revelar esse grande conflito a Daniel. E a dificuldade quando nós estamos lendo esses livros ou essas profecias é porque as profecias são dadas a nós de forma telescópica, ou seja, vários eventos estão juntos durante milhões de anos que estão encapsuladas em uma única frase.
E na nossa mente pequena, limitada, como é que nós podemos compreender tanto tempo sendo retratado de forma tão simples por Deus? Aqui está falando desde a época de Daniel até a segunda vinda de Cristo, como uma única e gloriosa profecia. Mas esse tempo e a história do povo de Deus será marcada, a história da humanidade, sempre por um grande conflito. E que conflito é esse? Bom, esse conflito começa lá em Gênesis 3,15, logo após o pecado de Adão e Eva, quando Deus faz a promessa do descendente da mulher que esmagar a cabeça da serpente e teria o seu calcanhar ferido. É a primeira promessa de Cristo nas Escrituras. E ao longo de toda a história bíblica nós vemos o conflito entre luz e trevas. É um terrível conflito. E esse conflito entre luz e trevas, ele só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar. E Deus então está mostrando esse grande conflito a Daniel. Um conflito que envolve impérios que surgem, impérios que caem. Obviamente, Deus ensina a Daniel aqueles impérios da sua época, mas se nós olharmos após Roma, e o livro vai mais ou menos até Roma, quantos impérios humanos não surgiram e quantos não caíram? Inúmeros impérios. E Deus então está descortinando tudo isso para Daniel, esse conflito terrível. E o povo de Deus, nós, eu e você, estamos no meio desses impérios, desses reis, desses conflitos. Mas é um conflito maior que envolve também as forças das trevas. No capítulo 10, versículo 3, fala do príncipe da Pérsia que resistiu 21 dias ao anjo. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, aqui claramente uma referência a seres espirituais que estão envolvidos em uma luta que nós nem enxergamos. Existe uma batalha não apenas por poder, por glória humana, por riqueza, mas também uma batalha que envolve luz e trevas. Uns envolve Deus, mas também Satanás e os anjos caídos. E Deus então está mostrando esse grande conflito, está descortinando para Daniel, não apenas o futuro, não apenas as batalhas entre os impérios, mas a batalha também entre os próprios seres angelicais. É uma visão e tanto. E o que ele faz então? Vamos ver a primeira reação. O texto então nos diz que a reação no versículo 2 e 3 é que naquele dia pranteei durante 3 semanas. Daniel chora. Ele sabe que o futuro não é como ele imagina. O futuro será sempre duro, difícil, sobretudo para o povo de Deus. E ele então chora, pranteia. Versículo 3, manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Durante 3 semanas ele chora, ora, jejuma e clama a misericórdia de Deus, possivelmente pela vida dele e do seu povo. Ele descobre que o povo de Deus está envolvido em um conflito muito maior, que nós não temos a menor ideia, mas que obviamente está sendo governado por Deus. E é dentro desse contexto, então, que ele tem a sua primeira visão, no versículo 5. Há uma palavra que sempre aparece na nossa tradução, que é a palavra eis, que na língua hebraica é ó, ou veja. Levantei os olhos, no versículo 5, e vejam, olhem, eis, um homem vestido de linho branco, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os braços deles brilhavam como bronze polido, as vozes eram como o estrondo de muita água. Essa visão gloriosa, o versículo 7 diz que ele tem um grande temor, ele contempla aquela visão, ele então enfraquece com aquela visão, ele não retém força, ele cai sem sentidos com o rosto de terra. Obviamente ele já estava fraco pelo jejum, então quando ele vê aquele ser glorioso, ele cai por terra. E a pergunta é, quem é esse ser glorioso? Obviamente o livro não identifica, alguns identificam como o Cristo pré-encarnado, ou seja, Cristo antes de ser Deus homem, outros identificam como Deus, mas parece que outros identificam como Gabriel, que havia aparecido antes. Mas o fato é que o texto não nos diz muito, e parece ser
um anjo divino, um mensageiro divino, porque ele aparece novamente no capítulo 12, versículo 7, esse mesmo ser aparece, diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Então ele jurou por Deus, obviamente não poderia ser o próprio Deus, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então possivelmente aqui seria um anjo. E Daniel então, quando vê aquela visão gloriosa, ele cai profundamente abatido. Ele está profundamente abatido. E do versículo 10 a 15, o texto então nos mostra agora que aquele anjo então, nós não sabemos se é o mesmo anjo ou um outro, ele diz assim: eis que, e veja, mais uma vez, eis e vejam, percebam, certa mão me tocou. Uma tradução literal no hebraico desse texto não é a ideia apenas de tocar, a ideia de levantar alguém que está caído. Ele percebe que alguém o levanta. O versículo 10 diz: sacudiu-me, veja, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas nas minhas mãos. É alguém que está deitado e você começa a levantar, e essa pessoa então começa gradativamente a se levantar. Aqui nós não sabemos se é o mesmo anjo ou sou outro, ou se é outro, aparentemente é o mesmo anjo. E o anjo então vai trazer algumas ordens. Ele diz o seguinte, no versículo 11: Daniel, homem muito amado. Veja que coisa maravilhosa. A primeira coisa que o anjo diz é que ele é muito amado. E ele então diz a Daniel: está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque, veja, eu sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. O anjo havia sido enviado. A primeira coisa que esse anjo diz assim: eu fui enviado para você. Eu fui enviado. Ele continua dizendo: então me disse, veja a palavra desse ser angelical: não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Que coisa maravilhosa! Deus responde à oração de Daniel. Daniel já havia dito no capítulo anterior, já se havia dito que ele era muito amado. Você já imagina, ele é muito amado por Deus. E mais uma vez, assim como na primeira vez, quando ele começa a orar, Deus então responde e envia aquele ser angelical. Daniel está temeroso com o futuro, um grande conflito. Ele disse: não tenha medo, Daniel. Não tenha medo, eu fui enviado. Não temas. Daniel havia aplicado o coração a compreender, a humilhar-se perante Deus. E o anjo diz assim: é por causa das tuas palavras que eu vim. Eu vim para socorrer você, para trazer esperança para você, para ajudar você, para mostrar que Deus está no controle, Daniel. O mundo não está governado pelo acaso, mas o mundo está sendo governado por um Deus. E embora você não saiba como esse Deus governa, mas em última instância você deve confiar nesse governo. E no versículo 14, versículo 13, então, o anjo então vai nos dizer algo bem enigmático. Ele diz assim: mas o príncipe, ele diz assim: eu vim, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então a grande pergunta é: quem é esse príncipe da Pérsia que resistiu a um ser angelical durante 21 dias? Obviamente há várias interpretações, eu vou trazer as principais aqui para vocês. Por exemplo, Calvino acha que aqui era um rei da Pérsia humano. Ele fala que era Cambises, que havia feito um decreto impedindo a construção do templo. Mas realmente é difícil você imaginar que um ser humano, um imperador humano, conseguiria resistir a um anjo. Nós vemos no Antigo Testamento um anjo destruindo mais de 180 mil pessoas em uma batalha. Então não faz o menor sentido pensar isso. Alguns dizem que era um ser espiritual do bem, baseado no texto de Deuteronômio 32, versículo 8 a 9, porque na versão da Septuaginta, diferente da nossa versão, diz que Deus repartiu as nações conforme o número dos filhos divinos. Então, se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, Deuteronômio 32, versículo 8 e 9, ele vai ser um pouco diferente da tradução da Septuaginta, uma tradução que foi feita
nesse período, mais ou menos, que Daniel está vivendo. E a tradução diz assim, a Septuaginta: quando o Altíssimo estava repartindo as nações, ao dispersar os filhos de Adão, fixou os limites das nações de acordo com o número dos filhos de Deus. Então, para cada anjo, pelo menos é assim que o tradutor da Septuaginta entende, cada nação existe uma espécie de anjo. Então, esse príncipe da Pérsia seria um ser divino que havia sido governado, designado para governar ali a Pérsia, um anjo, e que, por razões que o texto não menciona, esse príncipe se coloca no mensageiro que vai para Daniel. Mas não faz o menor sentido, obviamente, um anjo de Deus resistindo a outro anjo. Outros imaginam aqui um simbolismo para retratar a resistência dos reinos humanos a Deus. E como Deus, então, usa esses exércitos espirituais para derrubar esses reinos humanos. Então, alguns entendem que é um livro, obviamente, simbólico, é um simbolismo. E outros, por fim, entendem como um ser do mal, um demônio, que opõe-se ao anjo enviado por Deus e o retém por 21 dias. Ou seja, essa é a ideia de que seres espirituais, de alguma forma, estão relacionados a governos ímpios humanos. Então, esse príncipe do reino da Pérsia seria, de fato, um ser espiritual do mal que resiste até que vem o principal anjo, Miguel, que é chamado de arcanjo, então, que vai, então, ajudá-lo, e ele, então, vai obter vitória. Obviamente, o final do versículo é um pouco complicado, diz assim: eu obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Então, possivelmente, significa que, através daquela vitória espiritual, aquela vitória espiritual terá implicações também na derrocada do império do reino da Pérsia. Então, aqui nós vemos essa figura que surge pela primeira vez, Miguel, o príncipe. E Miguel vai aparecer novamente no capítulo 12. No capítulo 12, avance um pouco comigo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, Miguel, ele é descrito, ele aparece algumas vezes, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9, ele aparece como sendo o grande general dos anjos, que vai derrotar Satanás e os anjos caídos. Ele aparece também lá no livro de Judas como sendo um arcanjo que resiste a Satanás. Nós vemos isso no livro de Judas. Se você for comigo, por favor, para Judas, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, Judas 1:9, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, ele é chamado aqui de arcanjo. A palavra arcanjo significa uma espécie de um anjo que tem uma posição de liderança sobre outros. Ou seja, existe uma hierarquia também no céu, onde alguns anjos estão em uma posição de maior honra, glória, poder do que outros. E aqui, então, no versículo 13, nós vemos, de alguma forma, essa intensidade da batalha. Nós também aprendemos um pouco sobre o arcanjo em 1 Tessalonicenses 4,16, quando Paulo vai falar da vinda de Cristo, ele diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, possivelmente a voz de Miguel. O toque, a importância de Miguel também na história da redenção, esse anjo glorioso. E o texto então nos diz que Miguel então vem para resistir, para ajudar esse anjo. E, obviamente, ele vai obter vitória. Mas isso significa que a Bíblia está ensinando aquilo que algumas igrejas chamam de demônios territoriais, que em cada lugar tem um demônio. Então, quando você vai evangelizar uma cidade, você tem que circular a cidade para que aqueles demônios territoriais sejam destruídos? Obviamente, não. Obviamente, não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia não ensina nada parecido com isso. A Bíblia ensina que Deus domina sobre todas as coisas. E nós não temos um conflito entre forças iguais, entre Deus e o demônio, entre Deus e os seus anjos e o demônio e os seus anjos. Deus é rei soberano.
O que nós temos é que dentro desse governo de Deus existe um foco de rebelião. Isso é o que Satanás e os anjos caídos são. Um foco de rebelião. Um reino parasita. Você sabe o que é um parasita? É aquele que não cria nada, mas vive de outros organismos vivos. Então nós temos esse reino parasita dentro do reino de Deus, mas que por fim será destruído. Mas por outro lado, nós não devemos negar essa realidade. De que forças do mal estão envolvidas em ações humanas. E esse é um ponto importante aqui do livro. Forças estão envolvidas. Nós vemos isso muito bem no livro de Apocalipse, como essas forças, se você lê comigo, por favor, o livro de Apocalipse, abra a sua Bíblia, vamos ver alguns textos bíblicos que falam como essas forças malignas estão envolvidas com os reinos humanos. Diz o seguinte, capítulo 12 de Apocalipse, versículos 7 a 9. Diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Veja, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Aqui nós vemos claramente a força de Satanás. E a pergunta é, será que de fato essas forças espirituais malignas podem exercer alguma influência nos reinos da terra? Podem não, elas fazem isso. E o livro, não apenas Daniel diz isso, mas aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, nós temos essa visão aí da besta que emerge do mar, no capítulo 13, e que é retratada semelhante a animais. E no versículo 2 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja como Satanás influencia esses reinos terrenos e humanos para que eles promulguem leis contra Deus, para que eles então persigam o povo de Deus. No capítulo 1 também, no capítulo 13, aliás, no versículo 1, ainda em Apocalipse, assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O versículo 14 diz que seduz os que habitam sobre a terra. Aqui nós vemos como esses reinos, e aqui nós temos a visão, no capítulo 13, dessa força terrível, anticristão, o anticristo, que de alguma forma parece cordeiro, ele parece o Salvador, parece ser muito bom, mas no fundo é dragão. É Satanás que está usando. Então, voltando lá para Daniel, capítulo 10, nós temos que compreender que Daniel está descortinando essa luta entre luz e trevas, que não apenas envolve reinos humanos, mas forças espirituais, malignas do mal. E no versículo 14, então, o anjo diz que veio trazer, Daniel 10, 14, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito distantes. Muito distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. No sentido de Daniel, então, de profundo respeito e autoridade, ele cala. E mais uma vez, a partir do versículo 16, nós temos um outro ser espiritual, possivelmente um outro anjo, que vai aparecer, não sabemos se é outro ou mesmo, e ele diz assim: eis que como semelhança, alguém como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava dentro de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Ele está profundamente fraco. E ele disse assim: como, pois, pode o meu servo, o servo do meu Senhor, falar com o meu Senhor? Uma tradução literal seria: como posso eu, seu mero servo, falar com alguém como você? Como é que eu posso? Aquele anjo vai trazer mais informações. Versículo 17 diz: porque, quanto a mim, não me restou já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Ele está muito fraco. E o anjo, então, volta a tocar a Daniel e diz mais uma vez: não temas, homem muito amado,
Paz seja contigo, ser forte, ser forte. E mais uma vez o anjo vai fortalecer. Ele sabe porque eu vim a ti. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então aqui o livro de Daniel vai mostrar essa profunda intersecção entre governos humanos e forças espirituais malignas. E como Deus, através dos seus anjos e sobretudo Miguel, vai exercer, em última instância, a vontade de Deus, porque Deus é rei soberano sobre todas as coisas. Miguel, príncipe, mais uma vez vemos ele ajudando. Ou seja, vai vir a Pérsia, vai vir a Grécia, vocês vão enfrentar outras dificuldades, mas lembrem, vocês têm um grande anjo enviado por Deus para socorrer vocês. Miguel vai ajudar vocês. Contra a Pérsia, contra a Grécia. E o versículo 11, o capítulo 11, versículo 1, que é um versículo difícil de tradução, porque alguns traduzem como sendo Daniel, mas na verdade parece no texto original ser ainda o anjo falando, dizendo, mas eu no primeiro ano de Dario Medo me levantei para o fortalecer e animar. É um texto difícil. Alguns entendem como sendo Daniel que levanta, mas o que estaria meio fora do contexto, e outros entendem que ainda é esse anjo dizendo que no primeiro ano de Dario Medo, que é exatamente nesse período de Dario Medo e Ciro o Persa, que nós vamos ter esse decreto. É possível que esses desânimos de Dario tenham a ver com essa luta espiritual, com essas forças espirituais. E esse anjo, então, influenciaria Dario para que ele, então, emitisse o decreto. O povo vai ser libertado. Que, obviamente, isso tem a ver com Dario, mas, sobretudo, com o decreto de Ciro. É dentro desse contexto, então, que nós temos a segunda parte da visão, que começa no capítulo 11, no versículo 2. 11 e 2 começa o segundo bloco da visão. E essa é a parte mais importante, é o coração da revelação. Aqui o ser angélico vai descortinar o futuro para Daniel. Aqui Deus revela uma profecia detalhada que traça os eventos desde a época do Império Persa até a vinda de Cristo, mas focando especificamente naquele período onde o povo seria duramente perseguido por Antíoco IV Epifânio. Aquele Seleucida perseguiria terrivelmente o povo de Deus. E o anjo começa assim. Vamos ver o segundo bloco da visão. Agora eu te declararei a verdade. Veja, eis que ainda... E aí o anjo então vai dizer, eu vou declarar a você a verdade. Ele começa falando aí no versículo 2 e vai terminar no capítulo 12, versículo 4, quando ele diz assim, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Sela o livro, isso vai acontecer até o tempo do fim. Que possivelmente aqui é esse tempo escatológico. E qual é essa visão do anjo? É muito longa, obviamente não vai dar para nós nos atermos a cada detalhe, talvez em um estudo bíblico, mas o nível de detalhamento é surpreendente. É surpreendente em termos de profecia bíblica, como Deus vai detalhando o futuro, obviamente dentro daquilo que nós chamamos de telescopagem, ou seja, a profecia, não é? Ela funde previsões próximas e distantes em uma única realidade. É o que Jesus vai fazer também lá em Mateus capítulo 24. Ele fala da destruição de Jerusalém e conecta com a segunda vinda dele. Então, nós temos que entender que Deus às vezes revela esses blocos futuros, mas em uma única realidade. E aqui é exatamente isso que o anjo vai falar. Então, o que é que o anjo diz a ele? Vamos por partes, tá bom? Primeiro, no versículo 2, o anjo vai falar dos reis da Pérsia, ou seja, é o período que Daniel estava vivendo.
Ele diz o seguinte: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos os outros, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Todos nós conhecemos aquela terrível guerra de Xerxes, tentando dominar a Grécia, conhecemos até através daqueles filmes, Esparta, não é? Como eles, obviamente ali é uma ficção, resistem, os gregos resistem. É exatamente isso aqui. Os persas tentarão conquistar a Grécia, mas, na verdade, o versículo 3 diz que vai surgir um rei forte na Grécia. E o versículo 3 está falando de Alexandre o Grande. Assim, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, veja, isso aí, ele está falando de Alexandre. Vai levantar-se então esse rei poderoso, que já havia sido descrito antes. Alexandre o Magno, o Grande. Ele vai se levantar. Mas ele vai morrer cedo. Veja como a profecia exata do versículo 14. No auge, ele morre jovem, Alexandre. No auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. É isso que acontece. Ele morre e o seu reino é dividido entre os seus 4 generais. Mas não para a sua posteridade. É exatamente, ele não deixa descendente. Nem tampouco segundo o poder com que reinou. Ou seja, não vai ter mais o poder, porque o reino será dividido. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Nenhum dos generais era descendente, ou seja, a profecia é exata. É exatamente o que acontece. Alexandre morre, o seu reino será dividido entre os seus 4 generais. E dentre esses 4 generais, 2 serão muito importantes. Ptolomeu, que vai reinar no Egito, no sul, e os Seleucidas, que vão reinar na Síria, no norte. É exatamente eles que vão aparecer aí a partir do versículo 5. O reino do norte e o reino do sul. Então vamos dar uma olhada agora do versículo 5 a 35, porque vai ser uma descrição e profundamente exata, meus irmãos. Por exemplo, ele começa falando aí no versículo 5, sobre o reino do sul que será forte, ou seja, os Ptolomeus no Egito, após a morte de Alexandre. E aqui ele está falando de Ptolomeu Sóter I, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, ele se hará com outro, a filha do rei do sul, casará com o rei do norte para estabelecer concórdia. Ele está falando aqui, por exemplo, de um evento histórico, o casamento de Berenice, que era filha de Ptolomeu II, com a casa de Antíoco II. Ou seja, esses 2 impérios descendentes dos gregos, os Seleucidas e os Ptolomeus, vão estar o tempo inteiro em guerra entre si. Mas haverá esse casamento para tentar apaziguar esses conflitos, mas não será suficiente. E o texto então continua falando, por exemplo, no versículo 7 a 9, de Ptolomeu III, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. E até o versículo 8 diz que ele vai levar objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Ele deixará em paz o reino do norte, é o conflito. Norte aqui se refere aos Seleucidas e sul se refere aos Ptolomeus, a guerra constante. E no meio disso está o povo de Israel. Versículo 17, nós poderíamos detalhar cada um desses reis, mas eu ficaria até 1 hora daqui para explicar cada detalhe desse texto. Mas, por exemplo, o versículo 10 vai falar, o versículo 18, eu quero chamar a atenção aqui do versículo 18, porque diz o seguinte, a partir do versículo 15, diz assim, o rei do norte, no caso dos Seleucidas, virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O reino do norte, os Seleucidas, virão contra os Ptolomeus do sul. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a eles. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. E aqui está mostrando Antíoco III, quando ele, então, luta contra os Ptolomeus no Egito.
E de alguma forma ele busca também oprimir o povo de Deus. Essa ideia que ele vai estar na terra gloriosa. E a terra gloriosa, obviamente, é a terra de Israel. Versículo 18. Depois se voltará para as terras. Aliás, versículo 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino. E entrará em acordo com ele. E lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso está falando de Cleópatra. Você não sabia disso. É exatamente isso que acontece. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Aqui ele está detalhando coisas que vão acontecer, casamentos que vão acontecer. E no versículo 18, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre ele. Isso é um evento histórico que está narrando aqui, impressionante, que é quando Antíoco III, ele quer tomar o Egito, e aí ele será impedido, e aí onde começa a ascensão de Roma. Isso é um fato histórico. Antíoco ele é derrotado pelos romanos na batalha de Magnésia, no ano 190, ele é forçado a assinar um tratado de paz e um grande imposto que ele vai ter que pagar. Então, esse príncipe que vai fazer cessar é exatamente esse general romano. Então, Antíoco será derrotado, terceiro será derrotado. E o que é que ele faz? Ele fica, e a história diz, ele fica desesperado, porque os romanos exigem um grande resgate, então ele volta para oprimir o seu próprio povo, para levantar esse dinheiro. Veja se não é isso que diz os versos anteriores. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então a história diz então que ele faz uma campanha contra o seu próprio povo, e ele então vai atacar uma região ali da Pérsia, Elimaida, e ele então entra em um templo lá para pregar dinheiro, e o próprio povo fica revoltado, e mata ele, mata aquela comitiva real. É exatamente isso aqui que vai acontecer. Antíoco III vai morrer. Mas agora no versículo 20, o texto então começa, versículo 20 e 21, e sobretudo a partir do 21, começa a parte mais importante da visão. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. É Antíoco IV Epifânio. Ele não era para ser rei. Através de uma série de estratagemas, que eu não tenho tempo de explicar, ele então consegue o seu reino. Ele tomará o reino com intrigas. E agora a visão do versículo 21 em diante, agora vai até o 35, vai focar nesse homem. Por que ele é tão importante, Antíoco IV Epifânio? Porque é ele que vai trazer uma grande desolação para Jerusalém, que vai culminar na guerra dos Macabeus. E aqui nós temos uma descrição desse homem vil. Ele vai usar de engano no versículo 23. Ele vai, no versículo 24, maquinar projetos contra o povo de Deus. E no versículo 25 diz que suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande, muito poderoso exército, mas não prevalecerá, ou seja, ele vai vencer os Ptolomeus no Egito. Esse homem será terrível. Versículo 28, esse homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. E aqui ele está narrando um outro fato histórico impressionante. Quando Antíoco ele vai, mais uma vez, tentar agora conquistar o Egito, ele vai se encontrar com esse terrível ataque com o general romano Gaius Pompílius Laenas. E Laenas, segundo a história, alguns dizem que é ficção, que ele faz um risco assim, diz assim, daqui para cá você não vem, daqui para cá, do Egito para cá, isso é Roma, volte. Ele, obviamente, sabendo do poder de Roma, ele volta,
Ele não pode conquistar os Ptolomeus, o Egito, ele volta revoltado, e é exatamente aí onde ele despeja todo o seu ódio em Jerusalém, perseguindo, matando pessoas, e começa essa terrível perseguição que vai ser narrada aí nos versos anteriores. No versículo 30 fala especificamente de Roma, é impressionante o versículo 30, porque virão contra ele navios de Quitim, essa era a forma como Roma era chamada, que lhe causarão tristeza, e ele então voltará e se indignará contra a santa aliança, contra o povo de Deus, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Então Antíoco ia profanar o santuário, a fortaleza, tirará o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, ao ponto de sacrificar um porco ali naquela região do templo. Esse homem terrível. Versículo 32 em diante diz que ele vai fazer divisão entre os judeus. Só Deus para detalhar o futuro dessa forma, não é, irmãos? E no versículo 36, eu quero chamar a sua atenção no versículo 36, porque diz que ele fará, que surgirá um outro rei. E o versículo 36, uma tradução literal será, e fará conforme a sua vontade o rei. Eu sei que o versículo 36 na tradução de vocês tem dizendo assim, este rei fará segundo a sua vontade, o que aparentemente está falando ainda de Antíoco IV. Mas uma tradução literal está falando de um rei. E muitos então dizem, quem é esse rei agora, esse outro rei que vai surgir? Que vai fazer segundo a sua vontade, que vai se engrandecer sobre todo Deus. Contra o Deus dos seus deuses falará coisas, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero, até que se cumpra a indignação. Versículo 37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Quem é essa pessoa? Essa descrição aqui não se aplica a Antíoco, porque Antíoco não se rebelou contra o Deus dos seus pais. Muito pelo contrário, ele continuou adorando os deuses dos seus pais, os deuses gregos. Quem é esse rei terrível que virá? A única resposta, e alguns dizem assim, alguns vão dizer, é Antíoco. E aqui se estaria usando a linguagem do exagero, não faz sentido. Outros dizem que é Antíoco, mas agora vai surgir uma descrição dele como sendo o tipo do anticristo. E esse exagero, então, é essa personificação que vai vindo do versículo 36 em diante, dele como sendo até o versículo 39, essa personificação do mal, terrível. E outros vão dizer que aqui trata-se de fato do anticristo, que agora Deus está mostrando esse futuro distante, retratando esse terrível ser, que já é retratado no livro em alguns momentos, como o pequeno chifre que sai dentro dos 10 chifres, no capítulo 7, 25. Parece que é exatamente isso que nós temos aqui, a visão final, esse terrível ser que vai surgir. João diz que há muitos anticristos até que venha o anticristo. Paulo chama ele de o homem da iniquidade, que vai vir antes da vinda de Cristo e vai se levantar contra tudo e contra todos, se opondo a Deus. Parece que é exatamente essa descrição que nós temos aqui. Ele é chamado no versículo 40 aqui como sendo o rei do norte. O rei do norte, que entrará na terra gloriosa e muitos sucumbirão. E aqui existe de uma forma simbólica, como Edom, no versículo 41, Moabe, os filhos de Amon, ou seja, aquelas nações estrangeiras que foram contra o povo de Deus, que mais uma vez vão se voltar contra o povo de Deus, não essas nações literais, mas as nações, os povos. Versículo 45, armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então aqui nós teríamos, a partir do versículo 36, essa visão desse terrível anticristo que vai vir, que é descrito em outros textos das Escrituras, também no livro de Apocalipse. Esse que vai perseguir a igreja antes da vinda de Cristo. Momento terrível. E é nesse tempo então do anticristo
capítulo 2, versículo 1, que vai se levantar então Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de Deus. E haverá tempo de angústia, é exatamente isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, tempos de angústia, tempos de sofrimento antes da vinda de Cristo, de perseguição intensa ao povo de Deus. E o texto então diz no capítulo 12, que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Deus estará salvando um povo que agora obviamente não era apenas judeus, mas judeus e gentios, o povo de Deus amplificado na nova aliança. E o versículo 2 vai anunciar que depois da vinda de Cristo, vai ter essa grande ressurreição. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Uma visão longa, enorme, que vai desde os persas, focando em Antíoco e agora apontando para essa figura anticristã, até que vem mais uma vez o socorro de Deus. Nós vamos ver exatamente essa figura de Miguel, antes da vinda de Cristo, trazendo juízo sobre os anjos caídos e Cristo vindo, e trazendo vitória ao seu povo. E aí começa a última parte do livro, do versículo 5 ao versículo 13. É a última parte do livro. É o terceiro bloco, são aquelas perguntas. O anjo diz que Daniel devia selar tudo num livro. Isso vai acontecer, Daniel. Isso com certeza vai acontecer. Tudo antes da vinda de Cristo. E no versículo 5, então, diz o seguinte: então Daniel, eu olhei e estava em pé outros dois. Possivelmente dois seres angelicais, um do outro lado e outro do outro. E um anjo pergunta ao outro: quando se cumprirão estas maravilhas? E veja a resposta maravilhosa do anjo. Ele levanta, geralmente quando você ia fazer um juramento, você levantava a mão direita no Antigo Testamento. Mas esse anjo levanta as duas mãos, mostrando que o que ele vai dizer é certo e acontecerá. Versículo 7. Levantou a mão direita e a esquerda e jurou ao céu por aquele que vive eternamente. Isso seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando é que vai terminar? Obviamente, alguns tentam interpretar literalmente 3 anos e meio. Obviamente, nós não sabemos. Possivelmente a ideia é de um tempo certo, onde Deus vai, no meio dessa perseguição terrível que culmina com o anticristo, Deus vai fazer cessar tudo. A destruição do povo santo cessará. Cristo voltará. E Daniel, no versículo 8, faz outra pergunta. Então eu, Daniel, não entendi e disse: meu Senhor, qual é o fim destas coisas? E o anjo responde: vai, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Aqui o anjo está mostrando que tudo vai acontecer. E o anjo então vai falar de forma muito enigmática, e parece muito com o final de Apocalipse: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, o mundo vai continuar essa antítese. Alguns que vão se preparar para esse conflito final, que vão estar do lado certo de Cristo e do seu povo, e outros que vão continuar ímpios, vivendo alheios a Deus, como se nada tivesse acontecido. E o anjo então termina dizendo: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, ou seja, ele fala mais uma vez dessa terrível abominação desoladora, que vai acontecer também depois da época de Cristo, no ano 70, quando Tito destrói Jerusalém, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, aquele que existe uma diferença aí de 45 dias. E o que significa isso? Bom, Daniel não entendeu e é muito difícil. Há várias interpretações a respeito disso. E parece que aqui significa exatamente um tempo divino, que nós obviamente não compreendemos, esse tempo divino onde as coisas vão acontecer.
E quando ele diz assim, bem-aventurados os que aguentam, ou seja, aqui nesses 45 dias finais, se você multiplicar 1.290 e com 1.335, ou tirar 1.335 de 1.290, vai ser 45 dias. E parece que esses 45 dias finais aqui, de forma simbólica, refere-se a esse último momento final do anticristo, de profunda intensidade de juízo. E feliz aquele que resiste até o fim, que persevera até o fim. E o livro termina então com uma palavra para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O anjo diz assim, Daniel, descanse em paz. Nem tudo ele conseguiria compreender, mas Deus, com certeza, estaria com ele. E essa é a mensagem maravilhosa do livro. E quando nós olhamos, irmãos, esse texto à luz de Cristo, eu quero que você leia depois Mateus 24, a partir do versículo 15, versículo 21 e 22, nós vemos Jesus dizendo exatamente que, Jesus falando dessa mesma desolação de que falou o profeta Daniel. Jesus assim, quem lê, entenda. E de alguma forma Jesus conecta a sua vinda e a tribulação final a esse momento, a queda de Jerusalém, a tribulação final, a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus também vai revelar o futuro, mas agora o futuro que Jesus vai revelar, ele vai mostrar que esse povo de Deus não é apenas judeus, mas judeus e gentios, ou seja, aqueles que creram no seu nome. Jesus vai revelar ao seu povo os dias finais. Ele diz que serão dias de tribulação, perseguição, mas de alegria pela vinda do Messias, como um relâmpago que sai do Oriente e surge no Ocidente, assim será a vida do homem. Ele vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Jesus também antecipa ao seu povo esse grande conflito. O tempo inteiro Jesus está ensinando ao seu povo, vocês estão vivendo um grande conflito, não apenas entre impérios, entre luz e trevas, mas também um conflito espiritual. No Novo Testamento nós vemos essas forças espirituais antagônicas. Mas nós sabemos o final dessa história. E o livro de Apocalipse vai mostrar isso de forma muito clara. Deus e o Cordeiro vencerão. O seu povo vencerá. E Jesus promete ressurreição e vida para aqueles que creram nele. Eu sou a ressurreição e a vida. De alguma forma, Jesus está reverberando essa verdade de Daniel. Vai haver a ressurreição. Vai haver. Mesmo que você não esteja vivo até esse conflito final. Você, no final, vai estar do lado certo ou errado da história. Porque se você crê em Cristo, você vai ressuscitar, mas estará ao lado dele nesse grande momento final. O final dessa história nós sabemos, nós somos mais do que vencedores. Enquanto essa história está se desenrolando e vai se desenrolar, Deus está dizendo ao seu povo, não tema, não tema, não tema. Em 1942, durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando as forças aliadas estavam sendo esmagadas no Pacífico, o famoso general americano Douglas MacArthur recebeu uma ordem direta de abandonar as Filipinas, as ilhas, e escapar para a Austrália. E quando ele então estava partindo, ele disse uma frase que seria muito famosa na história, quando ele diz assim, I shall return, ou seja, eu voltarei. Eu vou voltar. E durante mais de 2 anos o povo filipino enfrentou muito sofrimento debaixo do inimigo. Mas no dia 20 de outubro de 1944, uma enorme frota naval surgiu no horizonte. O general MacArthur estava de volta. Ele então destruiu aqueles inimigos e ele então divulgou a seguinte mensagem nas rádios: povo das Filipinas, eu retornei. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, nossas forças estão novamente em solo filipino. A hora da vossa redenção chegou. Essa é uma história que retrata exatamente isso. O nosso grande Salvador veio, se encarnou, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e vai voltar. E Cristo é a certeza da nossa vitória.
E a lição desse texto para nós é muito clara, meus irmãos. O ponto desse texto é: não importa como o povo de Deus sofra. Em última instância, é Deus que controla toda a história. Agora pense comigo, um Deus que anuncia o futuro em detalhes, você acha que Ele não conhece a minha vida e a sua? Você acha que o nosso futuro está incerto diante desse Deus? É claro que não. Deus conduz a história humana para o seu filho e o seu povo terem papéis centrais. O que é a igreja? Nós não somos nada aos olhos do mundo. Nós somos até um empecilho para o avanço das ideologias anticristãs e progressistas dos nossos tempos. Mas aos olhos de Deus, o povo de Deus são o centro de tudo. Deus guia a história olhando para o seu povo. E essa história vai ser marcada por conflitos, terríveis batalhas, mas no final a vitória é nossa. A vitória é daqueles que estão em Cristo. E a história escrita por Deus para nós é uma história de sofrimento, de lutas, de batalhas humanas, espirituais, mas com certeza a vitória final. Essa é uma vitória assegurada por Jesus, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que hoje nos encoraja. Essa é uma história onde o Espírito diariamente, como peregrino, nos encoraja a confiar nas promessas de Deus. A nossa história é maravilhosa. É uma história onde Deus está conosco sempre. Onde Deus escuta a oração do seu povo. Eu quero concluir com essa pergunta que eu fiz no final. O que você faria se Deus lhe mostrasse o seu futuro? Bom, Deus já mostrou, não é? Só existe dois lados nessa batalha. O seu futuro é um futuro ao lado de Cristo e do seu povo, de esperança, de vitória, de salvação, ou um futuro de desgraça, de derrota, de desolação, de sofrimento, de condenação eterna. Então, se você é um crente, você precisa descansar no Senhor nessa manhã. Não tema, descanse no Senhor. Mas não fique do lado errado da história. E se você é um descrente, de que lado você está? Esse conflito não é apenas fora de nós, esse conflito muitas vezes é dentro de nós, não é? Quantos conflitos internos nós não temos? Você está do lado de Deus, do seu povo? Ou você está do lado do diabo, dessas forças antagônicas, presentes e futuras? Se você está do lado errado desse conflito, daqueles que vão perder no final, arrependa-se hoje, creia em Jesus Cristo, porque Ele traz esperança e vida. E Ele faz uma promessa maravilhosa de redenção futura e de ressurreição. Nem a morte, esse terrível inimigo, conseguirá vencer aqueles que creram em Cristo e vão viver para sempre com Ele. Amém. Que Deus abençoe essa palavra e aplique essa mensagem aos nossos corações. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. Rogamos a Tua graça sobre a nossa vida. Meu Deus, como o Senhor é grande. Como o Senhor é poderoso. O Senhor não conhece a história porque a prevê. O Senhor conhece a história porque o Senhor diz como é que a história vai ser. O Senhor é um Deus que não apenas decreta todas as coisas, mas que pela mão providencial governa tudo. Por que o nosso coração se atemoriza tanto? É porque nós muitas vezes não enxergamos a grandeza do nosso Deus, a soberania, o poder, a majestade. E que o nosso coração hoje se renda nessa manhã em paz, na presença do Senhor. Que nós possamos descansar e ouvir as palavras que são ditas a Daniel. Não tema, ser forte, ser forte. Palavras de esperança. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.